Olá, pessoal. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje estamos aqui de novo, né, para mais um episódio do Cê Pode. Muito bom estar com vocês. É muito bom mesmo. Antes de iniciar, então, eu gostaria de falar para as pessoas que, além agora do Cê Pode estar no YouTube, ele está no canal TV Mais, né, que é transmitido pela TV Mais em Porto Alegre e região metropolitana, e agora também pela TV Sat na região de Juiz, Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Então, para quem quiser nos acompanhar, além do Cê Pode agora no YouTube, né, no nosso canal, Instagram e TikTok, a gente também está às terças-feiras, à 1h da tarde, no canal TV Mais. Os canais em Porto Alegre é o canal 22 e o canal 46, e aqui na TV Sat é o canal 271. Para quem quiser. Amiga, ainda bem que tu decorou tudo isso. Para quem quiser nos acompanhar, então, estamos agora na TV também. Gratidão. E no YouTube estamos todas as sextas-feiras de 15 em 15 dias, né? Ou melhor. Às 19h19. Isso aí. Então, hoje, né, pessoal, a gente se propôs a trazer o tema para conversar com todo mundo sobre consciência dual e desequilíbrio coletivo, né? Falando um pouco sobre o que está acontecendo no nosso planeta, com a nossa sociedade e todos os desequilíbrios que estão acontecendo, não só com a Terra, mas com as pessoas, né? E eu acho que o interessante também é a gente trazer essa importância do desequilíbrio, que é no meio do caos que a gente começa a buscar novas ordens, novos olhares, novas curas, mas também entender o porquê desse desequilíbrio, né? E tomarmos essa consciência amorosa que está na hora de mudar algo, né? Então, temos aí muitas coisas para falar sobre o desequilíbrio e estamos agora nesse momento passando por esse processo climático que está acontecendo aqui no Brasil. E nós aqui na ponta do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, estamos como se tivesse nesses processos, nesses lugares, São Paulo, estamos sentindo, Goiânia, Manaus, né, são os lugares mais afetados, mas a fumaça é tão forte que o cheiro, e muitas pessoas estão passando por esse movimento de ter toda essa parte da garganta, nariz e ites, né, todas elas ativadas devido a essa fumaça toda que está acontecendo, né? E quero ver de vocês assim, o que vamos conversar sobre esse processo do desequilíbrio. Isso é bom, isso não é bom, o que é bom, o que não é? Então, eu acho, com todo respeito, que a gente sempre está numa faixa vibracional de se conectar com aquilo ou não, né? A gente vê no nosso país que muito pouco está sendo falado sobre isso, né? Graças às redes sociais que a gente consegue hoje ter mais acesso e realmente saber o que está acontecendo lá do outro lado do país. Mas eu vejo que ainda assim parece ser muito pouco, né, divulgado perto do que realmente está tomando essa proporção, né? E como a gente se conecta, como isso atravessa, né, o país, atravessa cada pessoa, cada realidade. Aqui na pontinha, como tu disse, a gente vê, eu acho que pela primeira vez, assim, muitos longos dias cinzas, né? Assim, aparecer o céu azul que a gente está acostumado aqui. E nós vemos esse desequilíbrio por falta de compromisso mesmo, né, da própria sociedade, do se impor, de trazer essa dedicação a defender a própria natureza, né? Então, hoje em dia a gente está inserido e é estimulado a não se conectar com as pessoas, né?
Isso é uma ilusão, mas, querendo ou não, internamente a gente acaba se fechando. Então, essa dualidade, ela atravessa, enquanto tem pessoas que estão fazendo algo, tem outras pessoas que também não estão nem aí para os processos, e isso vai gerando uma certa falácia do que é real, do que não é. A gente pode escutar muito bem o que está acontecendo aqui, mas a realidade lá é totalmente diferente, né? É diferente você passar por um processo tão grande que pessoas estão perdendo casas, enquanto aqui a gente está tendo apenas o vislumbre nos nossos céus, né? Então, é como isso vem atravessando a gente, né? E realmente se a gente se importa ou não, né, com essa parte. Mas isso que tu diz, Gabi, né, existe uma realidade lá e uma realidade aqui. Eu acredito que isso não seja só totalmente vibracional, né? Mas eu acredito que seja uma questão de não querer olhar para o outro, né? E isso entra no desequilíbrio humano, né? O desequilíbrio de humanidade, para mim. Porque a gente vê esse processo acontecendo das queimadas e a gente, né, enxerga o céu cinza. Esses dias atrás, quando começou isso, eu olhei para o céu e pensei assim, até falei para o meu filho, eu digo, tu tem ideia que daqui a pouco pode ser que a gente seja as últimas pessoas que tenham visto o céu azul? Porque é uma realidade que está acontecendo cada vez mais. E isso vem pela ganância, pela ignorância e pelo querer mais, né? Esses dias eu vi uma reportagem que o pessoal, né, eles colocam fogo para poder plantar de novo depois, né? E para abrir mais terra, e a gente está querendo abrir mais terra, e a gente está querendo mais e mais e mais. E a natureza está sentindo, o planeta está sentindo, né? Só que essa falta de olhar que eu vejo do que está acontecendo em si, lá em cima, também existiu aqui no nosso estado quando a gente viu a região metropolitana e a gente viu o Vale do Taquari passando por uma enchente sem tamanho, sem proporções, que a gente ainda não consegue entender. Ainda está em construção e reforma, né? Reforma. Ainda está, as pessoas ainda estão tentando voltar às suas vidas e a gente aqui não sentiu isso e não passou por isso. E muitas pessoas daqui disseram sim, mas não é comigo. Morando no mesmo estado. Morando no mesmo estado. E eu vi pessoas dizendo isso. Sim, não é comigo. Infelizmente, eu também. E eu vi muito isso... Essa falta de humanidade mesmo. E isso me incomodou e me doeu profundamente, porque no grupo de WhatsApp da escola do meu filho, quando se parou 3 dias, lá no início da enchente, né? Porque daí todo o estado teve que parar, não tinha como parar metade do estado, metade não e tal, então para-se tudo. Alguns pais disseram, sim, mas não é nós que estamos vivendo lá, por que vão parar as aulas aqui se nós não estamos na enchente? Então é esse tipo de olhar, sabe? Uma falta de união, né? Falta de empatia e o ego, né? De novo a gente bate naquele ego negativo de que só importa o meu umbigo. Você está queimando lá em cima? Ou se está tendo enchente no mesmo estado, não é comigo, então, sabe? E esse é um processo muito forte de se falar, porque, querendo ou não, a gente olha só para o nosso umbigo, né? E sendo que está todo mundo no mesmo planeta, né? Então, essa falta de empatia, essas lacunas que a gente cria na nossa própria cabeça, é o que distancia de você de dar um bom dia para uma pessoa, né? Porque... Enfim, e são coisas simples, né? Mas trazendo isso do macro para o micro, porque na verdade a gente sabe que tudo isso é uma extensão do interno de cada um de nós. Sim. Né? Se a gente for olhar então pelo lado do autoconhecimento,
tudo que está sendo reverberado do lado de fora tem exatamente a ver com as nossas formas internas de nos posicionarmos. Então, se eu não consigo olhar para o meu filho, se eu não consigo olhar para o meu vizinho, se eu não consigo olhar para o meu marido, né, para minha esposa que está dentro de casa, né, haja visto o que a gente tem observado muito é a relação interna dentro de casa. Que às vezes nós estamos vivendo no mesmo espaço físico e uma mãe não sabe o que está se passando com aquele adolescente, com aquela criança. E cada um vive dentro do seu mundo, dentro da sua própria casa. Exatamente. Então, um dos movimentos que a gente consegue interpretar é o fogo, ele está vindo para chamejar algo que precisa ser olhado e que há muito tempo não está sendo visto. Cada vez mais a gente observa essa dualidade entre eu não tenho nada que ver com isso e eu estou aqui. O fato é, desde que a gente viu essas fumaças, e estamos ainda, né? Hoje é um dia que está cinzento aqui em Ijuí, não tem mais como fingir. A gente pode simplesmente não querer conversar, mas a gente olha, passa 10 dias, 15 dias e está todo mundo tendo que olhar. Mais ou menos como foi a época do Covid, né? Então, agora nós estamos passando de novo por um novo caos, e esse caos tem por objetivo sacudir o nosso interno, e é esse o chamado que a gente faz, né? O que a gente precisa olhar da parte de dentro da gente? Porque daqui aonde a gente está, em Ijuí, a gente não consegue ir para esses pontos, né? Nós terminamos agora no sábado um trabalho de 21 dias de orações, meditações, preces para Gaia. Então, nós temos um grupo lá onde tem quase 100 pessoas, 17 pessoas se disponibilizaram. Então, aonde está essa empatia? Né? É o interno para o externo. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que não está sendo reverberado do lado de fora é consequência desse nosso desequilíbrio. Então, um dos movimentos da chave do despertar é vamos olhar para dentro. O que eu estou evitando? Que é o que acontece também olhando para a terapia que a gente trabalha aqui. Massagem, terapia holística. A pessoa ela chega num nível. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Só que tem que dar mais um salto. Seja para cima, seja para trás, seja para frente. Porque é este salto que vai fazer a grande mudança para daqui a uns dias, meses ou ano, tem que dar outro salto. E muitas vezes, na hora de dar esse salto, a gente não dá. Mas existe uma coisa aí que pega muito, e olhando para as terapias, como tu diz, eu acredito que dá para colocar isso no macro, assim, né? É o fato, assim, eu vejo muito, por exemplo, nas terapias que eu faço, as pessoas elas não querem se aprofundar, elas não querem se olhar, elas dizem, mas isso é disso, isso é daquilo, e é muito lógico. E porque olhar para dentro dói, né? E olhar para o que está para fora também dói. Também se entende que eu não estou fazendo nada. Eu talvez não possa fazer, mas é aquela coisa, aquele trabalho de formiguinha, né? Se você juntar com mais um, que nem você disse, né? Do grupo que você estava, de 21 dias, né? Que vocês fizeram. Eu estava num grupo também de 21 dias, que terminou esses dias. E é dolorido olhar para dentro, né? Dói olhar para o que a gente precisa olhar, dói olhar para o que a gente precisa fazer. Então, dói olhar internamente, porque eu não quero olhar, eu quero viver naquela lógica, né? E é assim no todo. Eu não quero olhar, eu não quero saber o que está acontecendo nas queimadas do Mato Grosso, da Amazônia, do Pantanal. Não quero, não me faz diferença. Até que
eu preciso ir num médico porque eu tô toda Constipada. errada do meu sistema respiratório. E aí a gente, sim, é as fumaças. Sim, é as fumaças, mas o que tu fez? O que tu tá fazendo? Tu olhou para isso? Não é comigo, né? Então, existe muito essa coisa do não ser comigo, né? E eu não preciso me olhar tanto internamente como externamente. A falta desse olhar, né, é uma coisa que me pega muito, assim. Às vezes eu digo, cara, eu não tô vivendo no mesmo mundo que esse povo. Mas e aí, como é que a gente pode ajudar, através desse movimento que a gente está falando aqui, para que as pessoas despertem esse movimento, né? Para que as pessoas encontrem um caminho para começar a encontrar um equilíbrio. Acho que o primeiro de tudo é não ter medo de olhar para essa superficialidade que a Márcia descreve, porque é uma fase também. A gente começa por algo superficial. Ninguém começa do voo profundo, ninguém vai assim. Então é olhar que a gente está se tratando como seres superficiais e depois não ter medo de aprofundar isso. Porque é isso, quando começa a doer eu quero sair, né? Começa, tá me incomodando. Né? E olha o espelho, né? Que a gente pode pegar como exemplo. Natureza está queimando. Qual que é a natureza nossa interior que está queimando? Né? Olha esse espelho, olhar. Então, se está queimando a natureza externa é porque algo muito profundo interno nosso está pedindo também para ser olhado com profundidade. E a nossa natureza interior, ela quer dizer que a gente precisa se descobrir mais. E transmutar, né? Exatamente. Se eu queimo uma mata do exterior, é porque eu estou queimando, deixando de dar valor para o meu valor interior também. E eu acho muito legal quando você fala sobre esse início superficial, né? Na nossa última cerimônia da Ayahuasca, teve uma pessoa que ela sentiu que ela passou por uma cirurgia espiritual e aí ela trouxe essa percepção. Mentalmente, eu senti que houve um perdão, mas eu ainda sinto culpa, eu ainda sinto remorso. E aí a gente trouxe a importância dessa superficialidade. Isso que a gente está falando aqui hoje é extremamente importante. Porque quando a pessoa rompe um véu, que é o perdão mental, é um véu superficial, extremamente profundo, porque se ela não rompesse, e é o que a gente está fazendo aqui, trazendo essa visão, talvez, muitas vezes, para o mental de todos nós que estamos aqui falando e ouvindo o podcast. Mas o objetivo é persistir. Tem uma das coisas que a gente tem tocado muito nos últimos podcasts, a gente tem um tempo, às vezes a gente precisa parar, mas está muito claro que esse não é o campo. Sim. A gente já fez esse movimento, a gente vai fazer muitas vezes, mas a espiritualidade, ela está rasgando os véus aí, né? Ou o autoconhecimento de que ou a gente muda, ou simplesmente vão ter lugares que não vão estar mais habitados. Então, onde é que eu quero estar? Porque se eu não faço essas mudanças internas, automaticamente eu vou estar sempre em baixas vibrações. E aí foi o que a gente trouxe para essa pessoa. O que você fez hoje foi de suma importância para você ver que você está pronto para acessar esse perdão. No seu mental, você já conseguiu ter a percepção. Mas se você ainda está sentindo, que é diferente de acessar. Porque quando você acessa, você está tomando consciência. Mas se você ainda está sentindo dor, você está sentindo remorso, você está sentindo, então... qual foi a palavra que ela usou? Culpa? Culpa. Você ainda sente dentro de você. Então, algo ainda não mudou. Então, são as camadas. Quando a gente está falando sobre o desequilíbrio aqui, é para a gente se abrir para um novo olhar. E não fazer essa mudança brusca de que eu tenho que, então, ir lá para Porto Alegre, Canoas ou... Tem que ir viver e sentir aquilo. Vale do Taquari, sentir aquilo tudo,
Sendo que eu também não tenho estrutura ainda. Mas o que eu posso fazer? Que foi o que muitas pessoas fizeram. Vamos doar, vamos rezar, né? Vamos nos colocar à disposição para fazer algo bem, não ficar, meu Deus, e agora? Ai, mas que coisa triste. E daí fica naquela redundância. E olhando por esse lado, assim, do ficar nesse coitadismo, né? Ai, pois é, sim, talvez realmente as pessoas estão sofrendo, mas não fazer nada em relação a isso não te exime de culpa, né? Não exime porque de culpa. você tá ali, você precisa. Em algum momento, e isso eu puxo de outro podcast que a gente já falou, tu pode não acreditar em nada, mas tu tá aqui fazendo alguma coisa, cara. E se tu não fizer alguma coisa, em algum momento tu vai ser cobrado. Tu pode dizer assim, não é comigo. Mas não é uma cobrança de alguém que vai vir, a cobrança da tua própria consciência. Isso, né? E quando tu partir daqui, você vai entender que você deveria ter feito algo. Né? Então, assim, não é ficar olhando por esse olhar da vitimização, do coitadismo, mas ir lá e fazer alguma coisa. Né? Nem que seja uma doação, uma oração, alguma coisa desse tipo. Eu, por exemplo, eu tive a necessidade de ir até o local. Isso é meu. Falando aqui do Rio Grande do Sul, Falando né? do Rio Grande do Sul. Eu precisei ir para ver. Era uma necessidade da minha alma. E quanto que tu viu no shopping? De estar lá. Do que do shopping? Lembra que você comentou, ou na padaria, não me lembro que situação que era dentro da cidade, e as pessoas agindo, né? E é isso uma das coisas que faz a gente pensar que existe um mundo paralelo, quer dizer, vários dos despertos mundos. E dos não despertos, né? A gente estava extremamente chocadas em estar lá e ver toda aquela situação, porque a gente viu muita coisa horrível destruída, no Vale do Taquari, né? Muita destruição. E a gente chegou no mercado e foi no açougue para comprar uma comida para aquela noite. E aí a gente, né, naquela... Nossa, né, o que a gente tá vendo e tal. E os caras do açougue dando risada. E aí, tua casa ruiu inteira. E o outro, sim, ruiu inteira. E vou ter que fazer de novo. E a tua não sei o quê. Pois é, a minha alagou inteira também. E eles estavam vivendo aquilo como se fosse normal. Que é normal para eles. Fazer, construir, perder, porque é um povo que mora naquela região e que já passou por isso várias vezes. Né? Talvez não na proporção que tenha sido dessa última vez. Mas isso nos chocou, porque a gente saiu daqui, eu saí daqui com um sentimento de, meu Deus, eu preciso ver e eu preciso ver o que eu posso fazer. O que eu posso ajudar, como eu posso ajudar. E aí, quando eu cheguei lá e vi essas pessoas em Lajeado, né, que tinham perdido tudo... rindo, na boa, eu olhei, né, para minha amiga que estava do lado e digo, cara, nós estamos vivendo um outro mundo. Uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Porque a gente estava enxergando uma coisa que eles não estavam enxergando. A gente estava com um peso nas nossas vidas que eles não estavam. E aí a gente saiu caminhando pelo mercado e eu olhei para ela e disse assim, cara, olha para as pessoas. Que até então... E daí ela disse, como assim? Eu digo, olha para as pessoas. Tá todo mundo vivendo a sua vida normalmente. Nós viemos de Ijuí com um monte de doação, com aquela coisa de vamos ajudar, vamos, né? Mas as pessoas, elas estavam vivendo suas vidas normalmente. E como é que será que a espiritualidade faz com a gente, né? Pois é, mas assim, uma das coisas que eu acho interessante, Gabi... nesse lugar, nessa cidade que eu fui, existiam duas realidades, tá? No município. Uma realidade que ficava mais próxima do rio, de pessoas de muito mais baixa renda, digamos assim. E do outro lado, pessoas de melhor renda,
um local mais alto e aonde não pegava o rio. E essas pessoas, elas estavam vivendo um mundo completamente diferente, porque do lado onde elas estavam não afetou. Então elas estavam talvez com o mesmo pensamento das pessoas que não estavam lá. Tá tudo bem, não foi comigo. E é esse o desequilíbrio que a gente precisa trazer. Porque se eu tô na mesma cidade, no mesmo estado, e me mantenho com essa indiferença, é a mesma coisa de nós estarmos dentro da nossa casa e não saber o que está passando com a pessoa Que mora que com a mora gente. comigo. Então, o micro e o macro, eles estão espelhando muito que tá na hora da gente sair desse véu, desse casulo, porque se a gente fica aqui dentro desse casulo, é porque a gente está cansado. Se a gente está cansado, é porque a gente está sem paciência ou a gente não quer mais ver essa dor. Só que, assim, tá escancarado do lado de fora que isso não tem mais credibilidade, não tem mais valor, não tem mais lugar dentro do planeta Terra. E é uma das coisas que eu realmente acredito muito, de tudo isso que a gente fala. As pessoas, elas estão ou muito na direita ou muito na esquerda, né? Com um medo extremo de que algo muito ruim vai acontecer, e outras pessoas que tá tudo bem, que é o que a gente está trazendo aqui agora. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. O planeta Terra tem mais de 350 milhões de anos. Se ele já passou por dinossauro, se ele já passou por várias transições do nosso ser, a gente acha que o planeta Terra vai ser destruído por nós? Não. Ele vai fazer, Gaia vai fazer a regeneração que a gente precisa fazer, que ela vai ter que fazer. Com a gente ou sem a gente. Com a gente. Com a gente ou sem a gente. E é um dos grandes movimentos para que a gente entenda esse processo de desequilíbrio. A gente precisa acordar. Eu quero continuar fazendo parte desse planeta. E se eu tiver que sair daqui, porque todos nós estamos fazendo, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Que tu fez a tua parte. Eu queria dizer, né, com esse ponto que tu tocou, que o ato de não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Se você acha que não tem nada para fazer, não tem como ajudar, você já está fazendo alguma coisa. Nada. E isso vai impactar lá para frente, ou daqui a 2 dias, daqui a 10 dias. Quando não é contigo, é muito fácil. Mas quando é contigo, né? E essa é o grande choque que tem que acontecer. As pessoas não têm essa empatia de se colocar um no lugar do outro, né? Se fosse comigo, e aí, como é que ia ser? Né? E essa falta de empatia é o que deixa esse afastamento maior ainda, porque quantas vezes, né, a gente diz não para tanta coisa, né? Para, sei lá, para ir no cinema, já é um ato de você não fazer nada. É o ato de ficar ali quieto, não quer se mexer, não quer, fica que nem uma pedra, né? O peso em cima da terra, como a gente diz, né? E aí a gente vai criando o nosso próprio casulinho e a nossa realidade vai sendo construída. Porque tem pessoas que vivem numa realidade de escassez, de, como tu colocou, que algo extremamente ruim vai acontecer e as outras estão na outra bolha. Porque a força do sentir delas está em locais diferentes. E aí entra também a lei da atração, a lei do magnetismo, né? A lei do pensamento. Exatamente. Agora vocês falando, eu lembrei de uma virada de chave que para mim foi esses dias atrás. Estava acontecendo uma situação e eu estava conversando com uma amiga. E aí eu disse para ela dessa virada de chave, a gente estava vivendo uma situação extremamente chata e eu fui assistir um podcast, um podcast da Andréia Francomano, onde ela recebeu o guia dela, o Exu, porteira, e alguém do chat comentou alguma coisa e ele respondeu para ela assim
que para essa pessoa que havia perguntado, ele respondeu para ela sobre os despertos e os não despertos. Que a gente entende, por exemplo, a gente que está desperto, né, ou está despertando, a gente realmente hoje está vivendo um mundo diferente das outras pessoas que não estão despertas. Por quê? Nesta situação que eu estava vivendo, o meu questionamento foi, cara, como é que pode as pessoas fazerem isso? Por que as pessoas fazem isso? E esse era o meu questionamento naquele dia, minha dor e tal. E aí, quando eu assisti o podcast e ele falando, ele disse, vocês estão vivendo em realidades diferentes. Vocês estão vibrando realidades diferentes. O mesmo mundo que eu estou vivendo só vai atrair e ressoar e me trazer pessoas que estão na mesma vibração que eu ou estão querendo entrar na mesma vibração que eu. As outras pessoas, elas estão numa realidade delas e só vão atrair e só vão vibrar com as pessoas que têm a mesma ressonância delas. Então, quando tu diz assim, Gaia está se transformando, né? A Terra vai se regenerar. Só que alguns só vão ver. Outros não, porque não está ressoando. A ressonância da Terra, que é uma das coisas que são medidas pela ressonância Schumann, a Terra vibrava por muitos e muitos anos em 7.5. Era a energia da Terra. A escala. A escala, né? Hoje, eu vi um dos estudiosos que também faz podcast, que é o Júnior Le Grabiasi. Ele disse que a média hoje, diária, é de 38. Ai, que lindo. Para nós estarmos totalmente em quinta dimensão, ela precisa chegar a 50. Não é todo mundo que vai ver. Não é todo mundo que vai ressoar. Tu só vai aguentar se tu tiver naquela... Se tu rasgar os teus véus. Se tu rasgar os teus véus, mas se tu tiver naquela realidade. Né? Se tu tiver em outra realidade, em outra ressonância, você nunca vai conseguir enxergar isso. Você nunca vai conseguir entender o que está acontecendo. E aí não vai ter empatia, não vai ter nada que te faça enxergar, porque não é o mesmo mundo. Nós não estamos vivendo o mesmo mundo. E é isso que o Portera trouxe. Ele disse, vocês precisam entender que vocês não estão no mesmo mundo mais. Vocês não estão vivendo mais o mesmo mundo. Os que estão despertos ou despertando estão vivendo um mundo completamente paralelo daqueles que não querem e não vão. E é 80% da população que não vai. E é incrível que tu pode estar do lado da pessoa e ela não ressoa. Eu tive uma experiência assim também, muito parecida, que esses dias eu até falei com a Ana, né? Que foi algumas coisas que aconteceram na nossa rua e a gente tem, né, um meliante na nossa rua que a gente não simpatiza tanto. E aí, né, eu voltei a fazer minhas atividades físicas e tudo mais. E na nossa rua esse ser ele se apresenta, né? Essa pessoa se apresenta assim como se tivesse 3 metros de altura. E eu fui saber que eu estava jogando futebol com essa pessoa. Joguei duas vezes, 2 partidas de futebol. E um outro vizinho falou assim, viu, esse aí é o vizinho que vocês têm treta lá. Eu falei, o quê? Foi aí que eu entendi. Eu pensei, não, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, não é, Gabi, não pode ser. Casualmente também é Gabi. Casualmente o nosso vizinho é Gabi, né? Eu falei, Gabi, não pode ser capaz de... Não é, cara, eu tô te falando, ele o processo que deu lá. Gabriel, o Gabi mora aqui na rua a vida inteira. Ele conhece eu no a pessoa. Jogo, cruzando com ele lá, eu falei, cara, mas não pode ser ele. Dele sim, não, cara, é ele. Eu tô te falando, eu moro já há 16 anos. Ele 16 anos ali, né? Eu tô há 4 anos em Juí. E ali eu entendi a grande distância que tem. Porque mesmo ele estando do meu lado, eu não reconheci a pessoa. Por conta da minha faixa vibracional e por conta da faixa vibracional. Eu fui acreditar, depois de 3, 4 dias, que eu vi, daí eu parei, eu olhei assim, nossa, realmente é a pessoa. Mas
consegue entender, né, que era como se para mim fosse um fantasma. Eu não simpatizei, eu não entrei Não, naquela... e tu tá ali do lado da Do pessoa, lado da pessoa. e tu não vê ela, né? E Que não é vê mesmo. sobre essa energia do equilíbrio, do desequilíbrio, das dimensões, né? Porque tem pessoas que se conectam muito fortemente com Jesus, né? Cara, parece que eu vi Jesus do meu lado, que sentiu a energia, arrepiou, conversou com ele. Porque tem pessoas que não. E aí, Aí adentra nesse tipo de campo, né? e aí entra também esse fator, por exemplo, as nossas orações que a gente fez nesses dias, em nenhum momento a gente estava triste. É. Em nenhum momento a gente, assim, ó, era uma energia de alegria. A penúltima, a gente fez, foi tão amorosa. A Gaia trouxe as belezas da terra, das pessoas, das células. E aí, eu sempre choro, me emocionei muito na nossa penúltima. E eu disse, meu Deus do céu, como é que será? Daí eu fico pensando, como é que será que as pessoas estão orando, ou rezando, ou meditando? Porque o que eu via era a Gaia se regenerando, feliz por toda essa transmutação. Também tem dor? É óbvio, a gente está sentindo. Mas o que tu ressoa com tudo isso, né? Então, temos que fazer a nossa parte. E como que eu posso fazer? Eu podia fazer em oração. Eu me sentia nessa necessidade de fazer algo. E como que a gente vai ver isso? E é simples, é uma oração, gente. É abrir a boca e falar, é abençoar. É a coisa mais simples do mundo. Mas, né? E aí? É a intenção, né? Exato. É só a intenção. Se tu tem uma intenção naquele momento, eu não preciso parar e fazer uma oração ou uma meditação, Ou né? ficar num grupo ou ficar de num 21 grupo, dias. ou alguma coisa assim. Quando você tem a intenção de ajudar, o simples fato de ter a intenção já te coloca num nível e numa energia diferente daqueles que não têm a intenção. Né? Quando você coloca a intenção de, sim, eu quero que o meu planeta se regenere, eu quero, né, que as coisas melhorem, eu quero que aquelas pessoas tenham uma nova oportunidade. Quando eu coloco essa intenção, já é uma vibração. Eu já estou ressoando e já estou mandando uma vibração para o universo, para o planeta, que quem está ali de braço cruzado dizendo que, né, o mundo que se exploda, que eu estou vivendo a minha vidinha, não vai fazer. E é essa a diferença, né? Eu acredito muito nessa ressonância de quem vibra da mesma forma que você. E eu realmente hoje sinto isso que tu falou em relação a essa pessoa. Eu realmente sinto que hoje algumas pessoas elas já deixaram de fazer parte da minha vida. E é como se, não como se elas tivessem morrido. Mas também parece, né? Mas também parece. Porque algumas coisas, e eu tenho lembranças muito lindas de algumas pessoas. Isso eu conversei com meu filho essa semana. Ele me disse, mãe, tal pessoa saiu da nossa vida. Tal pessoa está saindo da nossa vida. Tal pessoa faz tanto tempo que a gente não vê e eu tô com saudade. E aí eu olhei para ele e disse, Gabi, quando a mãe disse que ia viver essa vida, quando a mãe te disse que ia entrar de cabeça nesse mundo, a mãe conversou contigo e te disse, algumas pessoas simplesmente vão sair, não vão mais existir, porque elas não estão mais na mesma vibração que a mãe. E você me disse que estava tudo bem. Que estava tudo bem a mãe querer viver esse mundo, esse processo. Ele disse sim, e eu digo, exatamente por isso essas pessoas já não estão mais fazendo parte. E está tudo bem. Parece, em alguns momentos, que elas se foram, partiram, que foi em outra vida que elas viveram. E parece mesmo que foi em outra vida, né? Porque é essa realidade paralela que a gente está vivendo, né? Essa realidade paralela que a gente está ressoando. Em janelas de tempo a gente vai adentrando umas às outras. Né? Eu tive uma experiência na última consagração, sem ser a última, a penúltima, que foi um questionamento que eu já tinha ouvido de uma pessoa, mas isso tocou a minha realidade.
que foi o processo de eu estar lá, sentindo a energia da medicina, e Gaia veio e falou comigo, vocês vivem em colônias espirituais. Alguns já devem ter ouvido falar, né, dentro do espiritismo, que existem colônias. E daí eu, mas como assim colônias espirituais? Aí eu fui buscar entender para ver o que era. Então, cada realidade é inserida por um quantum de pessoas, de energias que vão se conectando ali. Todos nós vivemos em algumas colônias espirituais, sejam elas de baixa vibração, ou seja, elas de alta vibração. E você tem a oportunidade de trocar essa, né? Então, se eu vivia numa escassez, hoje eu posso estar vivendo numa prosperidade. Aí eu mudei de colônia espiritual. Mas é uma egrégora que toma conta e que ajuda você a fazer esses processos, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu vivo numa colônia espiritual, hoje aqui, com esses tipos de pessoas, são elas que se conectam. Quem não está dentro disso, está vivendo em outra. E como é que é essa outra? E aí eu fiquei pensando, bom, se aqui eu estou sentindo amor, amparo, tranquilidade, fé, criatividade, esperança, e quem não está vivendo isso, aonde será que ela se perdeu ou está? E esse foi o grande questionamento. Eu falei, cara, isso aqui é muito grandioso. Porque às vezes a gente cria essa coisa, né? Eu tenho a vida, mas quando a gente morre, né? Que a gente deixa o corpo, na verdade, é só uma separação desses dois véus, dessas duas lacunas. Então, cada um vive na colônia que merece, né? E que está ressoando. Então, foi esse ensinamento, e aí o ensinamento que veio através dela. Muitas vezes eu perguntei se aquelas pessoas à volta, elas realmente estavam existindo. É a grande dúvida, será que a Ana existe? Será que a Márcia existe? Será que o nosso cameraman aqui existe? Porque é tudo criação da minha própria realidade. Então, se eu estou me conectando com vocês, vocês existem dentro de alguma coisa para me trazer clareza maior. Então, a importância de ver o tamanho desse caos, né? Então, significa que estamos vivenciando caos internos de muitas pessoas. E qual é a nossa realidade que eu quero estar? Eu acredito que nós três aqui sabemos qual é a realidade que a gente quer estar. E eu acredito que você que assiste o podcast também quer e escolhe estar numa realidade de se despertar, de se modificar. A partir do momento que está assistindo, já quer, né? Exato. Sim. E que é possível. E que é possível. E que o desequilíbrio é uma bênção. E é isso que eu ia dizer, no final de tudo, todo desequilíbrio, ele é uma bênção, porque ele traz renovação, Sim. tanto externa quanto interna. É aquilo que a gente prega muito, né, nos nossos trabalhos, você precisa doer para curar. Isso não aí. vai ter dor, não vai ter cura sem ter dor. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Achei muito legal quando tu falou, a gente, né, nosso planeta, ele tem 350 milhões de anos. Para alguns estudiosos, nós já passamos, nós não, o planeta passou já por 7 renovações. Cara, quem é você na fila do pão? A Terra vai se renovar. Vamos junto. A Terra vai se renovar. É uma opção estar junto com ela ou não. E infelizmente ou felizmente, quem não quiser, tá tudo certo, né? Vai ir para um planeta, vai viver um planeta diferente, uma realidade aqui dentro, uma realidade que ressoe consigo, né? Mas quem quiser outra realidade também vai viver uma outra realidade diferente daquela que quis para si, os outros, né, quiseram para si. Então, assim, tá tudo certo, mas a renovação vai acontecer, a dor vai acontecer e nós vamos estar aqui. E eu acho que uma das coisas que, se a gente observar, nesses últimos 20 anos, né, que parece que tem uma dissonância muito grande, é o sinal de que estamos realmente numa evolução. Por quê?
nos anos iniciais que nós temos ideia, nós temos registro, as mudanças não eram tão fortes como a gente tem vivenciado nesses últimos 10 anos, vamos colocar, 20 anos. Então, se está tendo muita dissonância, muita diferença desses movimentos, é porque realmente a gente está passando por uma atualização. Então, estar em desequilíbrio é necessário para que a gente modifique também as coisas internas dentro da gente. E que a gente entenda que esse movimento é uma cura para o planeta Terra, é uma cura para nós. E que a gente saiba que sofrer, que sentir dor, que sentir medo, ainda assim é necessário, mas é uma opção continuar ressoando nessa energia. A gente acha, né, que, sei lá, Maria, Mãe de Jesus, enfim, esses mestres, essas entidades, eles também não acessam mais esse desequilíbrio, eles acessam o tempo todo, na minha visão, né? Porque não tem como Mãe Maria identificar qual é a dor de uma pessoa que está passando por um processo se ela não saber que ela já chegou lá também. Então, esse nível de empatia que ela adquiriu foi porque ela experienciou isso também. Passou por essa humanidade. Não quer dizer que eles estão num outro patamar, mas que eles entendem muito bem como é estar aqui e que o tempo de 2000 anos atrás é o mesmo tempo daqui. E a dor não mudou. Ela só aprofundou mais ou ela subiu um pouco mais. É só a diferença de como lidar com essa situação. Então, escolher estar numa realidade, e é muito forte essa palavra, escolha, né? Escolher estar indo junto com o planeta, né? Não querer sair dele, que é o maior sentimento, acho que todo mundo tem, né? Quero sair do planeta. Mas a gente está saindo o tempo todo. Então é sobre isso, né? E eu acredito que o Chaves para despertar, ele seja exatamente isso, né? Ele seja um canal de que a gente chama as pessoas, né, para esse olhar, que a gente chama as pessoas para que tenham essa escolha. A gente diz para as pessoas, você tem essa escolha. E não precisa aqui ser na religião A, B, C, D, sim, né, que é uma coisa que a gente sempre diz, mas é por você, né? É pela tua espiritualidade, é pela tua escolha, é pela tua evolução, é para aquilo que você quer para daqui para frente, para a tua vida, né? E eu acredito que o Chaves para despertar seja muito isso, sabe? Seja muito esse olhar, né, do que eu quero para minha vida, do que eu quero fazer, né? É aquilo, eu vou junto com a Terra ou eu vou ficar olhando a Terra aí e vou no embalo do que vier, né? Então eu acho que é esse chamamento mesmo que a gente deve fazer, né? Qual a tua escolha? Qual é a tua escolha? Qual é o teu posicionamento dentro disso tudo? E eu acredito que cada um, dentro do seu coração, dentro da sua consciência, tenha que fazer essa escolha. Ou eu vou ficar aqui paradinho, ou eu vou seguir, né? E eu acho que é isso que a gente traz com o Chaves para o despertar, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? É isso. Muita gratidão a todos que acompanharam o nosso podcast. Fiquem na paz, energia crística amorosa. Arro. Muito obrigado, meninas. Lembrando, né, que no YouTube nós estamos a cada 15 dias e sempre às 19h19 na sexta-feira. E estamos toda terça-feira, então, na 1h da tarde, na TV Mais. Na TV Mais. Nos canais 22, 46 e 271. Precisamos ter a nossa moça que decorou os canais. Era isso, pessoal. Muito obrigada, então. Arro. Arro.